Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite, finalmente para gravar o vídeo que seria domingo. E como eu pedi desculpa para vocês que não consegui gravar mesmo, então hoje estou eu aqui para gravar este vídeo. E o tema deste vídeo para você é dízimo, parte 3. Amém? Para você que já é inscrito no canal, continua compartilhando os vídeos, continua falando para as pessoas, olha, tem um vídeo interessante lá que fala uma verdade muito clara. Para você que está passando pela primeira vez, se você sentir no seu coração de se inscrever, inscreva-se. Porque afinal de contas este canal tem como intuito algo muito importante, mostrar a verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Mostrar justamente aquilo que ele falou. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, se permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Qual é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nesse texto ele está dizendo assim, olha, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade. Ele quer dizer, eu, e serão libertos. A verdade vos libertará. Quem libertará vocês? Jesus Cristo, gente. É muito simples, amém? Bom, como eu disse para você que está passando pela primeira vez, eu sempre falo para todo mundo assim, ó, pega o papel e a caneta, anota os textos que vamos trazer aqui, depois vai para o seu lugar secreto e fala com o Espírito Santo, para ele te dar discernimento daquilo que está sendo dito. Porque não é teologia, não é o pastor Emerson, não é o Emerson, não é por mim que eu vou falar, mas sim pela sabedoria que é dada através da palavra, para que possamos permanecer nela, para que possamos ser discípulos. Amém? Bom, gente, o tema é dízimo, parte 3. Por quê? Eu ouvi no sábado algo muito ruim. Muito ruim. Um pastor pregando no culto, domingo de manhã. E de uma igreja, de um ministério conhecido, mas um ministério que, como todos os outros, né, nessa doutrina humana, fica pedindo dinheiro para pagar suas contas. Perdão, gente. Se a palavra fala que Deus não habita em templos construídos por mão de homem, então por que o homem constrói ou aluga um lugar e depois quer ficar cobrando do povo para pagar aluguel? Olha, gente, porque tem um aluguel, porque tem o dízimo, tem a água, a luz, tem a água, tem isso, tem aquilo, tem até a sala de pastor. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Não quer ter conta para ficar pedindo para os outros com a desculpa de que é semear na obra de Deus? Não abra. Não. Se Deus não habita em termos de construir por mãos de homem, por quê? Porque Deus habita em cada um de nós. Deus habita em todos nós. Por isso que ele fala assim que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E Jesus, por sua vez, amou a todos nós, porque ele fala assim, ó, ame ao próximo como eu vos amei. Então, por que a insistência em obter benefício próprio? Porque daí você escuta eles falarem assim, nossa, porque nós vamos semear da obra, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, mas estão semeando na vida dos pastores presidentes, na vida dos pastores que estão ali abaixo do presidente, que são considerados por eles os que trazem mais ovelhas. Gente, precisamos ter muito cuidado com essa questão de ofertar. Por quê? A palavra ofertar é muito digno. Por quê? O ofertar, se for com generosidade, ele alcança um propósito que Deus realmente quer que façamos. Que é o quê? Tem a viúva, tem os pobres, tem os necessitados. E sem que ninguém precise ficar sabendo. Nós não precisamos ficar mostrando para as pessoas aquilo que fazemos. Mas esses ministérios, eles dizem fazer e não fazem absolutamente nada. Começam e param apenas para mostrar que estão fazendo alguma coisa, mas é sempre ali. E você sabe qual é o significado da palavra igreja? Vai no dicionário. Levar para fora. Ir para fora. Então por que eles ficam falando, tragam mais pessoas para dentro da igreja? Para ter mais ofertantes, para ter mais dízimo, para ter mais dinheiro, gente. Porque você tem que devolver para Deus o que é de Deus. Espera aí, não. Deus, o Pai, não pediu absolutamente nada para nós. Agora, o Deus do Antigo Testamento, sim.
Amém? O diabo está querendo que eu não pregue, não fale aqui, mas eu vou falar. Porque eu não estava tossindo até agora há pouco, peguei uma gripe sim, mas agora falando aqui da palavra, falando da verdade, agora começa essa tosse, eu não vou parar, amém? Bom, então eu quero mostrar para vocês justamente essa diferença entre os deuses em primeiro lugar. Porque o dízimo tem uma contradição muito grande no Novo e no Velho Testamento. Por exemplo, marquem aí Malaquias capítulo 3, eu vou ler do versículo 8 ao 10. Esse é o Deus de Israel, que eu chamo de Jeová. Por que Jeová? Yahvé, que era um guerreiro que foi eleito pelo povo de Israel, pelos judeus, para ser seu Deus. Por isso o termo Senhor dos Exércitos, porque o Deus de Israel é um Deus guerreiro, eleito por eles. Então vamos lá. Anotou? Malaquias capítulo 3, do 8 ao 10. E diz o quê? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Olha só, quanta maldição em 2 versículos. Por quê? Esse texto é o último texto, é o último livro. Esse texto está no último livro do Velho Testamento. Depois tem o capítulo 4, que é bem curto, e depois nós começamos o quê? O Novo Testamento, que eu chamo de Testamento de Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você, aqui no Testamento de Jesus Cristo, em qual momento Deus disse isso ao povo? Lendo o versículo 6 e o 7 diz assim, de fato eu, o Senhor, não mudo. Olha só, eu, o Senhor. Aí eu pergunto para vocês, em qual texto do Novo Testamento Deus cobra algo e diz assim, porque eu, o Senhor, olha só, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, eu não sou descendente de nada do Velho Testamento, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. E não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, é muita maldição, é muita coisa ruim em um único texto, capítulo, poucos versículos. E aí aqui, quando a gente vai mais a fundo, ele diz o Senhor dos Exércitos, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha só, é a mesma coisa que eu estava falando. Deus o Pai, o Pai de Jesus Cristo, em qual momento ele falou assim, ponham-me à prova? Em que momento Jesus Cristo falou assim, ponham-me à prova? Em nenhum momento. Em absolutamente nenhum momento. Você está entendendo? É absolutamente incrível como as pessoas não conseguem definir a diferença entre o Deus de Israel, Jeová, do Antigo Testamento, e o Deus, o Pai, que só foi apresentado pelo Filho. O Deus aqui está cobrando do povo, olha, vocês estão me roubando. E quando que Deus, o Pai, lá, o Pai de Jesus Cristo, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, chegou em algum texto e falou assim, Jesus, cobra eles lá e falou assim, vocês estão me roubando. Em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento, Deus, o Pai, falou sobre roubar, ou sobre dizimar, ou sobre ofertar. A única coisa que é falada é os apóstolos que falam sobre generosidade do povo para com eles, para conseguir continuar pregando as boas novas de Jesus Cristo. Anota aí agora,
Lucas, capítulo 6. Minto, Lucas não, vamos lá. Vamos em 2 Coríntios direto, porque eu já expliquei muita coisa falando só sobre 2 Coríntios capítulo 7, que é do texto, aqui tem um subtítulo na minha Bíblia assim, ó. 2 Coríntios capítulo 9, eu vou ler a partir do 6 até o finzinho do 9. Não, na verdade eu vou ler até o 14, que é, então, do 6 ao 14 desse capítulo. Então anota aí, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 até o versículo 14. Prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui. Diz assim: semeando com generosidade. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Primeiro, já vamos lá. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Então por que os caras ficam falando que é 10%? Se aqui o texto fala que basta determinarmos em nosso coração aquilo que é a nossa generosidade, aquilo que é justo. E o que fala aqui? Que daí não vão dar com pesar e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Por quê? Os ministérios fazem você se sentir obrigado, pressionado, porque não vai ter salvação, porque você está traindo Deus, porque você está roubando Deus. E onde aqui nós vemos isso, gente? Se você dá com generosidade, já basta. É nisso que você comprova que você tomou posse da palavra que diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha generosidade vai para os necessitados. E vamos lá para o 8. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Então quer dizer, se você tem tudo o que é necessário, o que é necessário? Alimento, uma moradia que seja simples. Você não precisa ter coisas esplendorosas, uma conta bancária recheada. Não. Porque daí vocês estarão transbordando toda boa obra, fazendo algo que não vai prejudicar vocês, que não vai pressionar vocês. E como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. Aí eu pergunto, qual ministério, qual pastor presidente, qual pastor que vai distribuir os seus bens aos necessitados para que a justiça de Deus dure para sempre? Nenhum. Tive aí os pastores aí mandando seus filhos morar fora do Brasil, estudar fora do Brasil. Os pastores morando em condomínios fechados, carros importados. É uma vergonha. Porque eles querem dizer que são tão sábios, mas mentem para todos. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, gente. Ai, como Deus é maravilhoso. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Seremos enriquecidos de todas as formas. De que maneira? Quando nós contribuirmos para com o próximo. Porque a nossa generosidade vai resultar em ação de graças a Deus. Você dá aos pobres, você não vai ficar desprovido daquilo que você deu. Porque pelo seu esforço, pelo seu trabalho, você vai conseguir de novo.
Só que você vai estar multiplicando a justiça do Pai. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha só. Não é suprindo as necessidades dos pastores, dos líderes de ministério, do povo. E transbordando em muitas expressões de gratidão a quem? A Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Olha só. Porque por meio dessa prova ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Bom, muitos vão falar assim, pela obediência, então você tem que ser obediente, você tem que dar 10%. Você tem que devolver para Deus o que é de Deus. Você tem que ofertar, você tem que dizimar, porque senão você não vai ter salvação. Nada disso. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Mas o Emerson, aí você está sendo rude porque lá no meu ministério o pastor faz um monte de coisa lá. Para quem? Para o povo da igreja. Para agradar aqueles que estão já lá dentro, dizimando e ofertando. E pedindo para vocês trazerem mais ovelhas para dentro da igreja. Sendo que a palavra igreja já diz, levar para fora. Ide. Pregar a todos os povos, todas as nações, não é? Vinde e pregar para quem está na igreja. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, pois por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. E aí, eu pergunto para você que está aí vendo e ouvindo. Qual a dúvida que você tem ainda que tem alguma coisa errada na questão de eles pregarem a obrigatoriedade do dízimo e da oferta? Qual a razão que eles têm de pregar isso? Porque eles estão vivendo no Antigo. Estão vivendo no Antigo Testamento, onde o Deus de Israel cobrava e dizia que vocês estavam roubando. E aí eles fazem uma verdadeira bagunça com a cabeça das pessoas, porque vão no velho e no novo. No velho e no novo. E sendo que o velho é um Deus, o novo é outro. É incrível como tudo isso faz as pessoas assim, as pessoas ficarem totalmente perdidas. Porque eles fazem tudo para provar que você tem que dar dinheiro, que você tem que dar bens, que você tem a vida como um vapor que se dissipa. Então por que você vai se preocupar com isso? E aí, nós lembramos quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. Por que ele fez a multiplicação dos pães? Porque aqui diz no texto, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram deles e disseram, este é um lugar deserto. E já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Aí respondeu Jesus, eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Olha, o próprio Jesus mandando os apóstolos lá e dá a eles o que comer. Aí os que eles disseram, os discípulos, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Então quer dizer, na mente deles, nós só temos para nós. E aí Jesus falou aqui, tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então quer dizer, Jesus, como eu falei no vídeo anterior, Jesus era rico, se fez pobre para nos enriquecer. Olha só.
E ele pegou aquela provisão que era pouca para eles ali naquele momento e falou assim: tragam para mim porque nós vamos botar para todo mundo comer. Ele multiplicou os pães e os peixes de tal forma que diz aqui que ainda recolheu, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aí eu pergunto para vocês, o que sobra lá do pastor ele tem dado para alguém? Ele tem guardado para alguém? Não, é só você ver, gente. É só você olhar, gente, acorda. Acorda. Vamos deixar o véu cair. Vamos se converter a Jesus Cristo, porque só dessa forma o véu vai cair, para que vocês possam ver a verdade que está em quem? Jesus Cristo. Não no homem. Não na teologia, porque muitos exaltam o homem. Muitos vão aos cultos dizendo assim, porque o meu pastor é uma bênção. Mas ninguém fala assim, eu vou para a igreja porque Jesus ali está. Não. Primeiro que Jesus não está lá, né? Depois vem a segunda multiplicação dos pães e peixes, que quer dizer, o quanto Jesus provou a nós que o mais importante é generosidade, é dar. Talvez não dar tudo que você tem, mas compartilhar com outros um pouco. Como disse no texto anterior, né? Você semeia e colhe, mas você pode colher e dar um pouco para aquele que não tem. Então isso é multiplicar as sementes também. E no domingo o pastor falou, olha, não, porque daí vocês têm que dar aqui na igreja, porque nós estamos pagando aluguel, porque daí precisa pagar o salário do pastor. Aí depois ele falou uma coisa que não tem nada a ver, ele falou, seu pastor é assalariado. Peraí, qual a verdade? A verdade é que não existe esse negócio de que o salário do obreiro é digno do obreiro. Não. O obreiro, para ter o seu salário, tem que trabalhar. A pessoa que está pensando que é obreiro, essas coisas de Deus, tem o cargo, pode esquecer. Está com o pezinho no inferno. Ou no céu de Jeová. Aí, como eu falo, depois vai chegar aquele momento em que Jesus vai falar assim, afasta de mim porque eu não te conheço. Mas Jesus, eu dizimei, ofertei. Eu devolvi para Deus. Ele vai fazer, mas esquece, meu querido, não é nada para mim não, nem para Deus o Pai. Afasta de mim, pois não te conheço. E a gente vê o mundo de hoje, gente, desculpa, mas o mundo de hoje está tudo perdido. As pessoas não querem mais Jesus. As pessoas querem o mal um do outro. As pessoas querem passar por cima do outro por causa de dinheiro. As pessoas julgam os outros. As pessoas querem até matar os outros. Como é que você quer viver o evangelho dessa forma? Ouvindo só aquilo que é pregado e dando razão àquilo que é pregado. Você nunca parou para pensar que de repente, opa, peraí, mas a palavra está dizendo... Entende? Por isso que muitos usam o texto assim, aquele que muito semeia, muito colherá, o que pouco semeia, pouco colherá. E para aí. Mas eles nunca dão sequência falando assim, mas dê aquilo que o seu coração achar que é o certo, porque Deus não se alegra quando alguém dá por obrigação. Por que não pregam isso? Apenas para dizer, se você não semear aqui na igreja, você vai colher pouco lá na frente. Semear na igreja, você não vai colher nada depois. Entenda isso. Por isso nós vemos pessoas frustradas saindo da presença de Deus, porque não era nem da presença de Deus que estava, era da presença do homem. Então temos que ter muito cuidado. Por que dízimo parte 3? Porque essas palavras são muito claras em dizer que não é dizimar e ofertar, é generosidade. Ofertar é uma generosidade, uma visão da maneira como os líderes pregam. O dízimo, já nem falo nada porque para mim é mais maldição do que graça de Deus. Tanto é que a palavra fala. Qual que é a graça de Deus? De você dar os seus bens ao próximo. Então, chega para o seu pastor presidente e fala assim, pastor, você vai fazer o que está escrito na palavra? Você vai dar os seus bens para os necessitados? Ele vai falar para você, sai daqui, meu querido. Que é meu, é meu. Então, gente, por favor, vamos abrir os olhos.
Vamos abrir o coração para Jesus Cristo. Será que você não percebeu que o mundo está totalmente quebrado? Que o mundo já está na mão do diabo? Olha aí, Cracolândia, um monte de assassinatos, as pessoas estressadas, entristecidas, as pessoas julgando o próximo, deixando de amar o próximo, as pessoas brigando umas com as outras e depois assassinando alguém. Vamos viver a palavra quando diz assim, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É difícil, né? Sabe por que é difícil? Porque se você tomar posse dessa palavra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você vai ter que dar a cara a tapa. Você vai ter que deixar o seu eu de lado. Ah, porque eu posso, porque eu. Você não vai mais se sentir assim abastado das coisas. Você vai ser muito mais perseguido pelas pessoas, muito mais perseguido pelo diabo. Ninguém quer isso. Por isso que a palavra também fala assim, que nós nunca podemos orar para o ímpio. Por quê? Porque quando nós olhamos para o ímpio, a gente fala assim, nossa, mas o cara serve o diabo, vai estar lá na macumbaria, mas tem carro, tem casa boa, tem salário bom, tem emprego bom e eu tô aqui. Mas é claro, meu querido, o diabo ele tá lá de boa, olhando para aquele cara e falando assim, esse aí já tá na minha mão. Não preciso nem me preocupar com ele. Deixa ele curtir ao máximo, porque depois quando ele morrer ele vai pro inferno. É isso que acontece. A palavra é tão verdade. Por isso que Jesus fala assim, permaneça a minha palavra, porque daí, o que adianta a comparação com o ímpio? Ah, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, porque ele faz... Meu, deixa o ímpio viver lá a vidinha dele, porque na hora que ele sair dessa terra e for... não sei pra onde ele vai, né? Mas ele vai pra algum lugar. É a mesma coisa, você vai querer ver alguém com marca de dedo na cara, nos dois lados? E quando a palavra assim, eu falo, meu, releva as afrontas, dá a cara a tapa e depois dá o outro lado. Quem que faz isso? Ninguém. É igual eu falo, os líderes, você acha que os líderes vão dividir os seus bens com o povo da igreja? Não. Eles vão querer mais para eles. Esses ministérios grandes, Universal, Renascer, Mundial, por que elas cresceram e tem templos majestosos? O que nem o de Macedo tem TV Record, tem um monte de coisa. Por quê? Enganam as pessoas de tal forma. Ah, não é porque Deus tem abençoado, não é porque ele é ungido de Deus. É porque ele foi trazendo as pessoas para si, pregando sobre dinheiro, só sobre dinheiro, porque precisa de dinheiro. E não é nada disso. Então, gente, é isso. Dízimo parte 3. É para você não esquecer que existem dois deuses. O que cobra, que vocês que diz que vocês estão roubando a ele. E Deus o Pai que pede para que nós possamos dividir os bens com o próximo. E aí? Tem diferença ou não tem? Ah, mas é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Senhor dos Exércitos e Deus o Pai de mansidão, de amor e de paz. Amém? Bom, gente, eu acho que o próximo vídeo eu não vou entrar de novo na questão do dízimo, porque eu acredito que nesses 3 deste percurso, cara, o primeiro já está bem mais lá atrás, aí veio o segundo agora recentemente, e hoje o terceiro. Só não vai entender quem exatamente não quer e vai falar assim, porque o meu líder falou, meu pastor falou e você tá na heresia falando besteira. Boa sorte a vocês. Mas o desejo do meu coração é que aqueles que entenderam possam viver para Jesus Cristo e serem discípulos de Jesus Cristo. Amém? É isso aí, gente. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Anotaram os textos. Vamos para o seu lugar de secreto. Fala com o Espírito Santo que ele vai te dar discernimento. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Olha, só eu não vou dizer quando será o próximo vídeo, porque é o Espírito Santo que vai dizer. Tá bom? Graça e paz a todos. E antes de eu terminar o vídeo, você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Faltam 2 inscritos apenas para 200. Olha que benção. Tá bom? É isso aí, gente. Valeu. Graça e paz.